Seja muito bem-vindo ao EmergenCast. É o podcast que foi criado para você que gosta de medicina de emergência, gosta do paciente grave, gosta dessa adrenalina, isso que corre na veia da gente, que sabe o quanto é importante, o quanto faz bem você salvar uma vida, você atender de forma correta ao paciente. E mais, esse projeto é inovador, esse é o primeiro episódio. E o que a gente tem para oferecer para você agora? O podcast foi pensado e planejado para oferecer muito mais do que um protocolo, muito mais do que algoritmo, guidelines. A gente vai falar muito mais que a técnica. Vamos falar de técnica e atualização? Vamos, excelentes convidados. Mas a gente vai falar da parte humana. Será que a gente está preparado para pensar nisso? Será que a gente foi formado da forma certa? Será que a gente sabe lidar com os nossos conflitos, nossos limites, nossas dúvidas, nossas angústias? Então, esse podcast foi pensado e planejado para isso, te oferecer tudo para aquilo que você gosta. Emergência na veia. Mas não foi um projeto de uma pessoa só. Esse projeto foi pensado e idealizado por nós dois, esse grande parceiro aqui que está comigo, Dr. Reibe Mustafa. Sejam todos bem-vindos ao EmergenCast. Nós desejamos para vocês que vocês nos acompanhem nesse momento, nessa entrega de propósito, que é o primeiro episódio incluído. Nós vamos falar sobre propósito para vocês aqui. Como que nós chegamos nessa parceria, eu e o Dr. Rodrigo Quadros, trazendo conhecimento de cardiologia de emergência, trazendo ultrassom point of care, aplicada à medicina de emergência de excelência, com quem é referência no assunto, para que muito além de protocolo, nós tragamos também aqui fragilidade, dificuldades de manejo clínico, frustrações, porque nós vivenciamos isso. Sentimento, como que foi essa experiência para você? Como que foi falar para um paciente sobre um quadro que piorou? Ou muitas vezes sobre um óbito? Como que foi isso para você? Então nós não vamos trazer só protocolo, nós vamos trazer para vocês a realidade prática vivida em relação ao seu sentimento, à sua experiência. E isso feito por nós e convidados especiais. Então, Rodrigo, sem mais delongas, vamos começar esse episódio maravilhoso. E muito bom. Vamos junto. Isso é um sonho sendo realizado. Então vamos começar uma apresentação. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Quadros, médico, emergencista, titulado pela Abramed. Gosto de emergência e trabalho na emergência há mais de 20 anos. E meu colega vai se apresentar. Eu sou o Reibe, sou cardiologista, tenho área de atuação em ecocardiografia e trabalho com ensino de ultrassom point of care. Tem mais de 8 anos, inclusive escrevemos um manual de POCOS recentemente lançado pela maior editora do país, que é a editora Manuli, e estamos aqui para complementar, se somar. Pega o emergencista, pega o que é considerado hoje o quinto pilar de propedêutica, que é a insonação, compila isso, mas muito além do protocolo, entregar nossa experiência vivida e de outros colegas também, para que vocês possam ser melhores profissionais e entendam que a medicina de qualidade não é só entregar protocolo, mas é entregar o lado humano também. Então, isso é maravilhoso, hein, Rodrigão? Isso é maravilhoso. Eu sempre fiz essa reflexão. Eu preciso aprender como manejar um ataque à arritmia com instabilidade hemodinâmica. Tá lá o paciente, QRS estreito, regular, estabilidade hemodinâmica, vamos reverter, vamos fazer isso, aquilo, vamos cardioverter, lá. Tá, e aí todo mundo trava numa coisa. Como eu falo com o paciente, se ele está consciente? Como dou notícia para ele do procedimento? Eu sei falar, sei abordar? E a família que está lá fora esperando? Todo esse contexto não deu certo, deu errado, piorou, aconteceu outra coisa. A gente foi preparado para isso? A gente foi treinado para isso? Cara, não foi. Então, esse é o objetivo do podcast. Nós vamos falar de técnica? Vamos. Vamos falar de protocolo? Vamos. Vamos falar de atualização? Vamos. Mas a gente vai falar da parte humana. A gente vai tocar naquele assunto que o paciente é uma pessoa. E nós também. E a gente não foi preparado para isso. Então, vamos colocar a nossa experiência, a minha, a sua e dos nossos convidados, que é a medicina prática, real, da vida real. Eu já quero puxar um gancho disso aí que você está falando. Conta, isso que você falou, o propósito, esse sentimento que muitas vezes você tem que lidar com um paciente que estava estável e de repente esse paciente estabilizou e você tinha comunicado para a família e ele chegou falando no hospital. Perfeito. E você foi para a sala vermelha e não deu tempo de lidar com esse paciente, ele estabilizou. Sim. E muitas vezes até evoluiu com uma parada cardiorrespiratória e muitas vezes foi a óbito esse paciente após o manejo. Sim. E você não estava preparado para falar isso, mas antes dessa entrega você começou sua jornada de vida lá atrás. Sim.
Há quantos anos? Puxa, se for contar a formação, Medicina. formei em 2001. Olha aí, eu entrei na faculdade de medicina em 2001, Rodrigo. Você tá mais velho que eu, cara. 25 anos de formado. E, cara, e como que foi essa escolha, assim? Porque eu fico pensando assim, pô, eu quero ser médico. Mas o ser médico não é como hoje essa gurizada que tá entrando na medicina. Essa gurizada que tá entrando na medicina hoje, eles entram muitas vezes pensando em status, pensando em retorno financeiro, hoje com as IAs, criando protocolo por IA, para entregar coisas que muitas vezes fantasiam uma realidade. Sim. Mas eu falo muito bem na internet, Sim. eu vendo o meu posicionamento, Sim. e eu consigo engajar, mas quando eu olho para isso, falta aquele propósito lá da tua época, lá da minha época. Então como que foi que você buscou isso para chegar nesse momento aqui? Porque nós estamos aqui porque lá atrás nós falamos, nós temos um propósito a entregar, que é medicina de qualidade, que é medicina de ponta. E nós vamos se unir para fazer isso para essas pessoas, porque elas merecem medicina de verdade, de qualidade. Então conta um pouquinho para o pessoal aqui, como que foi da sua vida prática para chegar aqui nesse momento? Cara, perfeito. Eu vou contar resumidamente, mas assim, minha história é assim. Eu não tinha nem essa noção de separar as coisas, do ganho financeiro, da parte profissional, não tinha noção nenhuma. O que eu tinha noção? Eu era um adolescente, vim de uma família humilde, então morava num bairro simples, tinha dificuldade financeira e eu queria ser médico. Como? Cara, eu assisti a um episódio de uma série americana, SWAT, mas a versão antiga, lá atrás. E eu vi aquilo, aquela música, taraná, taraná, cara, aquela coisa, eu olhava assim. E o que me chamava a atenção? Não eram os caras da SWAT, mas equipe de resgate para atender os caras feridos em combate. Cara, eu olhava aquilo, cara, eu me imaginava naquele helicóptero chegando com a mochila de salvamento e máscara, aquela coisa. Eu olhava aquilo e falava assim, cara, eu quero fazer isso, cara, lá atrás. E aí fiz vestibular, não passei no primeiro vestibular, cara, sofri muito e aprendi uma coisa, a primeira lição da minha vida. Meu pai me ensinou que na época eu demorei para digerir, mas hoje eu sou grato a ele, que Deus o tenha, meu pai já faleceu. Meu pai chegou para mim e falou assim, cara, eu não passei no vestibular. Eu falei, pai, paga para mim o cursinho e tudo, eu quero fazer medicina. Filho, seus irmãos mais novos estão trabalhando. Então você vai trabalhar. Você não passou na faculdade, você vai trabalhar. Daqui para frente eu não te pago mais nada. Você aprende a virar homem agora. Cara, eu comecei a dar aula particular. Estudei sozinho e passei na federal, na UFMS. Na época, 48 vagas. Não tinha nenhuma faculdade no estado, na cidade, nada. Já começou aí a dificuldade. Comecei a faculdade. Eu fui fazendo dificuldade, tinha dinheiro às vezes só para ir de onde eu morava, 3 ônibus para chegar na faculdade. E aí comecei a faculdade e vi o seguinte, cara, o que eu gostava era tudo que era de emergência. Só que no começo eu tinha vergonha disso. Porque naquela época, em 95, quem gostava de emergência era ninguém. Quem fazia emergência era quem sobrou, era o rapo da taxa. Ou o cara era incompetente, o cara era burro, não fazia outra coisa, era um perdedor. Cara, eu lembro até hoje, eu tinha vergonha de falar para meus amigos. O que vai fazer, meus amigos? Ah, eu vou fazer cirurgia cardíaca. Eu vou ser cardiologista. Ah, eu vou ser endócrino. Eu vou ser motherfucker. Eu vou ser não sei o quê. Cara, eu tinha vergonha. Tinha vergonha. Falava, cara, eu gosto de emergência. Passava por todas as especialidades. Qual que era a melhor parte delas para mim? A emergência dela. Cardiologia. As emergências cardiológicas. Cara, e eu fiquei lutando, cara, para assumir isso. E na época não era reconhecida a especialidade. E não tinha, mas tinham residências que não eram reconhecidas. E eu falei, cara, chegou para formar, eu falei, eu não estou pronto. Vou fazer clínica médica. Eu fiz residência de clínica médica, porque, cara, preciso aprender mais. E aí eu formei, cara, e fui servir o exército. E antes de fazer a residência, servi 1 ano. E aí eu descobri, cara, que a realidade é uma e que a prática da faculdade de ensinar era outra. E aí foi o meu primeiro boom. Falei, cara, não sei nada, não aprendi nada direito, não sei botar na prática. E aí comecei a correr atrás de curso, fazer curso e me preparar. Porque lá atrás, cara,
quando meu pai falou aquilo para mim, eu lembro até hoje, eu ajoelhei no chão, cara, e pedi a Deus, eu tenho propósito. E ele sabe. Desculpa. E eu prometi isso para ele. Eu estou cumprindo tudo que eu prometi lá atrás. Cara, eu acho que é isso, assim, resumidamente. É isso aí, pessoal. Aqui nesse podcast vocês vão ver isso aqui. É isso aqui. É coração o tempo todo para vocês. Porque não é fácil a jornada. Não é fácil. E quando alguém tem propósito de entregar excelência, é isso que vem, aflora a emoção. Porque teve uma jornada de vida aí para chegar até onde chegou. E o que a gente vê são estudantes de medicina já querendo chegando, sem vivenciar todo o processo. E o que acontece no final, muitas vezes, é uma entrega vazia, superficial. E uma vez que você faz algo superficial, você não está entregando excelência, você não vivencia o propósito, nem o juramento que você fez como profissional médico. Sim. E o que aflora na gente é esse sentimento que ele coloca. Porque ele traz a emoção dele, que é uma emoção que transmite a excelência que ele quer entregar. E o que ele diz para ele mesmo é: eu jurei fazer isso e eu continuo até hoje fazendo. E isso é propósito. Isso é o que nós estamos falando. Esse é o tema do nosso dia hoje. Sim. Eu vivencio um lado um pouco mais tranquilo que o do Rodrigo. Eu tentei medicina por 1 ano e meio. Eu passei na faculdade de medicina. E aí, Rodrigo, eu passei numa faculdade que era uma fundação em Santa Catarina. Uma faculdade que, na minha época, deu 900 candidatos, tinham 30 vagas. E super concorrida no meio do ano. Então, todo mundo queria morar na praia. Sim. Todo mundo queria ir na praia. E eu passei, eu lembro que em 6º lugar da minha turma. E aquilo depois de muita dedicação. E a faculdade naquela época não era tão difícil de pagar, as particulares estão bem caras hoje. Então a nossa faculdade era uma fundação, tinha alguns descontos. Então assim, a gente fazia alguns trabalhos, algumas monitorias também que davam mais desconto, né? Então isso ajudou bastante. Eu sempre fui muito focado com meu pai em relação a isso. Apesar de ser um bom vivan na faculdade até um certo tempo. Mas o que eu sempre tive na cabeça é o propósito de cumprir e honrar meu pai. Isso, cara, era o meu pai se dedicando, ralando para me formar, me dando o melhor para mim lá. Ele ralava como corretor em Dourados para que eu pudesse ter a condição de morar lá, para que nunca me faltasse nada. E eu, por mais que fosse uma época bom vivan, eu sempre honrei meu compromisso de não deixar as pendências acontecerem na minha vida lá. Mas eu digo para você que meu salto de transformação foi quando eu mudei para São Paulo. São Paulo, você chega na capital, você é uma formiguinha no meio de um formigueiro. Se você quer ser mais um no meio da multidão e as pessoas olharem só para o próprio umbigo, vá para São Paulo. Vivencia lá. Eu cheguei em São Paulo, eu dava plantão numa clínica que ficava em Itapevi, uma clínica precária. Mas eu ia porque eu precisava de dinheiro. Porque meu pai olhou para mim e falou: daqui para frente você se vira. E eu fui grato pro meu pai. Falei: pai, obrigado até aqui. E cara, eu ganhava uma merreca. Eu entrei em cooperativa que me deram calote. Porque lá tinha cooperativas de médico que você dá plantão para as cooperativas, eles te pagam. Uhum. E eles não te pagavam. Então eu tomei calote de 3, 4 meses de prestação de serviço. Ou seja, sofri, cara. Mas esse sofrimento me deu suporte para me tornar um cara mais forte. E o que a gente vê hoje nessa geração? A gente vê pessoas que chegam lá na frente, superficiais e fracas, mas às vezes com bom conteúdo, mas na sua entrega não entrega algo genuíno, algo que você jurou para você, para os seus pais e para Deus. Porque ser médico é ser servo de Deus também. E nós não podemos perder essa essência. Por isso que eu e o Rodrigo, a gente se emociona falando isso para vocês. Porque foi fácil, Rodrigão? Não, não foi fácil. Mas nós chegamos aqui com a mesma vontade de entregar o melhor. Unindo nossas forças.
unindo nossas forças no compromisso com vocês. O compromisso com a medicina de ponta. Você na sua excelência, eu na minha excelência. Mas aí eu te falo, foi do nada? Não. Quanto tempo a gente conversou já sobre isso? E por que nós chegamos até hoje aqui? O que nós prometemos um para o outro? Qual foi a fidelidade como médico que também está perdido isso? Colegas passando a rasteira um no outro. O que a gente fez um com o outro para chegar aqui hoje? Primeiro a gente começou com um pacto de parceria, de se ajudar, de respeitar o seu propósito, os seus objetivos, seus treinamentos, seu futuro. Isso foi um acordo, trabalho junto, uma visão igual. Lá atrás, cara, quando eu comecei na medicina de emergência, cara, a medicina de emergência nunca era profissional. A medicina de emergência no Brasil foi aceita como uma especialidade em 2015 para 2016. Em outros países, como Estados Unidos, já há mais de 45 anos, 50 anos, está fazendo agora. Então, eu comecei do zero aqui no estado. Igual você começou do zero o seu projeto com POCs, com ultrassom. E muitas vezes nós dois fomos até ridicularizados. Eu fui ridicularizado. E aí, nesse projeto, eu defendi uma residência de medicina de emergência na terceira maior Santa Casa do Brasil, aqui em Campo Grande. E eu lembro até hoje que tiraram sarro de mim, lá atrás. E eu defendi essa ideia. Para quê? Para profissionalizar a emergência, cara. Profissionalizar os momentos mais difíceis daquelas pessoas que fazem a diferença, o impacto de um bom atendimento no resto da vida delas, no tempo de internação, no prognóstico da doença. Era o pior lugar, o lugar mais desorganizado, mais bagunçado, com o pior médico, com o pior atendimento. E aí eu fui fazer isso e me perguntaram, mas por que você está fazendo isso, Rodrigo? Você vai viver a vida de plantão? Você vai ser um ninguém na vida? O resto da vida? Eu falei, vou. Mas tinha propósito. Vou. E encontrei pessoas como você e como outras pessoas que a gente vai trazer aqui, que viram que isso era um caminho correto a ser feito. E a pessoa olha pra gente, olha pra mim hoje e fala assim, pô, o Rodrigo nasceu pronto, né? Nasceu assim. E um aluno uma vez pra mim falou assim, Rebe, eu conto sempre essa história, que eu achei engraçado a visão do aluno em relação a gente. Puxa, doutor, um dia eu quero ser igual ao senhor, eu não quero precisar estudar. Essa foi a reação. Eu falei, o quê? Eu estudo pra caramba. Eu deveria estar estudando agora, mas não estou estudando. Estou aqui no plantão, eu deveria estar estudando. Eu estudo, continuo estudando e vou estudar o resto da vida. Vou ensinar, vou estudar. Então, assim, não foi do nada. A gente construiu muito lá atrás e está indo. E tem muito para fazer. Poxa, tem demais. Porque é o que a gente quer entregar nesse projeto, cara. Mostrar para as pessoas que a gente precisa resgatar a medicina de qualidade. E a medicina de qualidade não começa só no protocolo bem seguido. Ela começa nisso, que foi a provocação que você fez lá no começo. Como que eu abordo essa família, essa pessoa, esse paciente? Tudo está interligado. Eu não posso só oferecer um protocolo algoritmo. Eu tenho que entregar isso e muito mais. Eu tenho que ver o lado humano, eu tenho que ter empatia, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que saber trabalhar em equipe. Eu preciso entender meus pares, eu preciso entender os outros profissionais. E tudo isso para entregar o quê? O melhor para o paciente. E isso tem o quê? Uma forma de fazer. E a gente não aprendeu na faculdade. E não se ensina hoje na faculdade. Com certeza. E você falou uma coisa que eu me marcou bastante aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. O que deveria ser a excelência, até pouco tempo atrás, era a válvula de escape para quem se formava e ia dar o seu plantão. Uma pessoa tecnicamente mal preparada, porque muitas vezes não é por culpa dela, mas faculdade de medicina hoje com 200 alunos, faz um internato, como que ele vai aprender os procedimentos? Vai ter as técnicas, avaliações, você aprende medicina na beira-leito. Vai falar para mim que é estudando o livro? O livro ele tem que estar do lado do paciente. Sim. Então você vai aprender medicina com o paciente. Tinha um professor que falava para mim, a medicina você não aprende no livro, você aprende do lado do paciente. O livro ele serve como suporte para você estudar o seu paciente. Mas a medicina prática de vida real, você aprende com o paciente. Tem muita gente aí que é muito boa para falar, para dar aula, sabe tudo, gabarito, guideline. Mas quando pega um paciente grave, não resolve. Não sabe. Não resolve, porque não vivenciou. Não vivenciou.
Eu falo pra você. Sim. Eu nunca fui o cara guideline. Eu sempre fui o cara que resolvia. Quando eu tava nos meus plantões em São Paulo, eu queria ficar na sala vermelha. Automaticamente eu fui pra UCO. E eu pegava paciente e não tinha tempo ruim. A turminha lá sabe. Eu chegava no plantão, tinha bomba de infusão correndo soro, eu desligava tudo. Eu ia avaliar por que estava correndo aquele soro. Sim. Era soroterapia para todo mundo. Muitas vezes o paciente tomando noradrenalina, que era só dar volume, e estava com nora. Então, tinha coisas que eu via que aquilo incomodava muito. Mas por quê? Eu tive vivência prática. Eu tive gente que pegou na minha mão e falou, vem cá, você quer aprender? Então, se você quiser aprender, você vai aprender. Mas você vai aprender com o paciente, olhando e não tendo preguiça de trabalhar. E esse é o segredo, né? Você ter um conhecimento técnico-científico, um protocolo, e saber aplicar ele, interpretando até o seu paciente, o seu cenário, aquela situação. E outra coisa, você treina isso, os OSCEs, as provas de faculdade, aquela coisa bizarra. Deus, tremenda. E aí vai aquela coisa pontual. O paciente, aí você fica pensando, o paciente é uma TEP. Às vezes o paciente tem tudo. Mais de uma síndrome, mais de uma patologia descompensada. E a faculdade não prepara isso, né? Não faz. Então o cara, ele tira 10 na prova, ele passa em primeiro lugar no concurso e ele não sabe manejar o paciente. Ele não sabe juntar esse quebra-cabeça, né? Essa soma, né? Porque isso aí é mais que até um quebra-cabeça, né, cara? É uma engrenagem toda que ele precisa mexer. E aí, pensando nisso, e assim, esse é o nosso primeiro podcast, então ele está profundo, já está indo direto ao ponto, mas a gente vai trazer nossos convidados também para ver a experiência deles e vai ter alguma coisa que eles viveram na vida, que você jogou para mim, agora eu já vou jogar para você, porque eu nem respondi, mas já vou jogar para você. O que você lembra que você já viveu que foi além do protocolo? Que assim, cara, é uma experiência que te marcou, um atendimento que você fez, uma coisa que você viu assim, cara, eu sei o protocolo, mas isso aqui está fora do protocolo, é além do protocolo. Rodrigão, teve muita coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu gostaria de trazer um pouco da realidade que nós estamos aqui hoje. Até porque nós falamos de emergência, ultrassom point of care, a gente vai trazer muita coisa sobre isso aqui para eles. Eu tive uma experiência no Hospital da Cacemes, logo quando eu cheguei aqui. Eu faço ecocardiografia também, mas eu sempre fiz ultrassom point of care. Principalmente na pandemia eu aprendi muito ultrassom point of care. E eu tive uma experiência na unidade coronária, pré-pandemia, e que eu peguei uma paciente e a família toda estava lá, cara. Toda. Era aquela família presente, sabe? E era uma paciente de quase 60 anos, magrinha. E ela chegou do pronto-socorro para mim com um infarto sem sopro. Troponina alterada, eletrocardiograma com alteração de onda T, com tridil. E chegou para mim extremamente incomodada. Não tinha posição que ela ficasse. E um gelo de dor. Eu olhei aquela mulher, primeira coisa, não, já foi feito morfina? O que foi feito? Porque ela estava com dor, eu nem tinha admitido ela direito. E ela olhava para mim, Rodrigo. Ela falava, doutor, eu não estou aguentando. Tira minha dor. Tira minha dor. E eu olhava para aquela paciente, cara. E a minha vontade era tirar a dor dela. Era tirar a dor dela. E aí eu fui olhar os exames rapidamente, posicionei, monitorizamos a paciente. E eu pedi ultrassom, falei, me traz ultrassom. Me traz ultrassom. O pessoal me trouxe ultrassom. E eu coloquei no tórax dela. Porque eu achei que eu ia achar uma alteração segmentar importante. Ia ter que pedir o CAT de emergência, que estava marcado para fazer CAT no outro dia de manhã, CAT precoce. Mas ela estava com dor, eu já ia pedir de emergência. Mas eu coloquei ultrassom. Sabe aquele estalo? E aí eu coloquei, cara, uma baita dissecção de aorta do tipo A, Stanford. Uma baita de uma dissecção, cara. Dissecada desde a raiz da aorta. Dissecou toda a aorta ascendente. Pegou até a aorta abdominal. Tava toda dissecada. Já tinha tomado dupla de regressão plaquetária no pronto-socorro? Com certeza. Tá. E aí, cara, eu olho pra ela e eu falo assim pra ela, fulano de tal, eu vou te colocar pra descansar. A senhora precisa descansar.
e eu vou cuidar da senhora. Eu prometo que eu vou te entregar o meu melhor. E ela olhou para mim e falou para mim assim, não me deixa morrer não, doutor. Isso é difícil, né, cara? E aí, eu fui para a família lá fora, e a família tinha uns 4 da família do lado. E a família chegou para mim. Como é que ela tá, doutor? Eu vou precisar entubar a sua mãe. Mas eu vou fazer o meu melhor. Cuida dela pra gente, doutor. É isso aí. E a pergunta que a gente deixa pra vocês é: vocês estariam dando o seu melhor nesse cenário? Não só tecnicamente, mas como seres humanos, acolhendo essa família, além do profissionalismo, além da técnica. Porque a técnica vocês têm que ter. Tem que ter. E eu entubei essa paciente. Preparei hemodinamicamente para ser entubada, Rodrigão. Sim. Ela estava hipertensa. Né? Preparei hemodinamicamente para ser entubada. A gente entubou ela. E liguei para a equipe cirúrgica. A equipe cirúrgica respondeu prontamente para a gente. Eu acionei o médico assistente. Veio uma bênção de uma equipe cirúrgica. Levou ela para operar. Sabe o que estava segurando aquela horta dela? Não. A adventícia. Nossa. Só a adventícia. E a gente sabe cada hora. A gravidade de um caso desse, né? Cada hora. 2% de mortalidade numa dissecção de aorta do tipo A. 2%. Se eu esperasse o efeito antiagregante plaquetário passar para poder operar, porque ia sangrar mais, já teria morrido. Mas a equipe veio. Enfrentou. Porque nós fomos firmes. Nós juramos ajudar. E nós prometemos para ela e para a família que nós iríamos dar nosso melhor. E a equipe se alinhou a isso. De madrugada, 3 horas da manhã estava sendo operada. E essa paciente está viva. Putz, maravilha. Viva. Uma semana depois eu vou no quarto. E a família estava lá. E a comoção no quarto. Falando para mim assim, você foi médico que admitiu ela no nosso quarto. E a gente queria honrar a sua vida. Eu falei, não honra minha vida. Porque eu só sou instrumento. Sim. Você quer honrar alguém, honra a Deus. Sim. Porque se não fosse usado por Ele, eu não estaria conversando com vocês aqui. Porque é tudo dele. Sim. E esse é o propósito maior nosso. Com certeza. E nós temos um propósito de entregar o nosso melhor. Mas quando a gente entrega o nosso melhor para o outro, porque quando a gente entrega o melhor para os filhos dele, a gente entrega o melhor para ele também. E é assim que a gente tem que agir. Exato. Então isso me marcou muito, cara. Isso o Rodrigão fez uma diferença na minha vida. Para me falar assim, você pode entregar o seu melhor. Sim. Você tem a obrigação de entregar o seu melhor. É isso, cara. Cara, mas eu tenho e você vê que a certeza. gente não é preparado para isso, né, cara? A gente não é preparado para dar notícia. Você não sabe da notícia, como abordar, da notícia ruim, falar sobre o prognóstico, tomar uma atitude além do convencional. Porque o que seria o convencional? Puxa, fez dupla antiagregação, tem indicação de cirurgia, mas não vai fazer agora. Então você não entra numa briga. Você chama uma especialidade, pode vir outro que não é abençoado, e aí vai. E isso vira uma bola de neve, o paciente, a gente sabe, aumenta a mortalidade e morre. Ele vai morreria. Cara, eu vivi uma experiência muito parecida com você, mas uma doença totalmente diferente. Eu ia até te perguntar se você tinha alguma coisa, com certeza você tem. Cara, eu vivi muita coisa, mas uma coisa eu vivi que eu fui colocado à prova. É uma coisa que também a faculdade não me preparou. É uma coisa de criação, uma coisa de que você tem que ter e tem que responder. E a vida te põe numa encruzilhada. Eu estava fazendo plantão na emergência da casa, pesado, um monte de coisa. Terminou e uma amiga me ligando. Terminou o plantão, eu estava saindo do plantão. Ela, por favor, atende, Rodrigo, atende. Falou comigo. Olha, Rodrigo, você pode vir aqui no hospital, um outro hospital particular.
Um amigo meu de infância e tudo mais está grave aqui no CTI, o pessoal está apanhando, está sofrendo, não sei o que a gente vai fazer com ele e tudo mais, e a gente quer levar para São Paulo, a gente já falou com um médico do Albert Einstein, do hospital, e nós vamos levar, e transporte aeromédico vai vir, e pá, e a gente quer você porque você é o melhor médico para fazer o transporte desse paciente, a gente não confia em mais ninguém para transportar ele, esse meu amigo, nossa família. Nós vamos levar ele e a gente quer contratar você para fazer o transporte aeromédico. E eu falei, nossa, mas, né, saí do plantão, cansado tudo e fui lá, fui ver. Falei, não, tá bom, fui lá ver o paciente. Cheguei lá no CTI, paciente grave, choque séptico, uma lesão pulmonar gravíssima, um pulmão de Sara, paciente chocado, fazendo taquiarritmia, os plantonistas apanhando, sofrendo, porque é um caso bem difícil. Uma família de uma família bem abastada, com bastante dinheiro, vários médicos influentes, meus ex-professores, tinham 2 ex-professores lá, todo mundo, Rodrigo, você faz esse transporte para nós? Eu fui avaliar, cara, peguei os exames, olhei, falei assim, se a gente transportar ele agora, ele vai morrer, a gente não pode transportar. Primeira decisão difícil. Não pode transportar. Cara, você não tem ideia do que aconteceu. Cara, eles começaram, não, mas... E aí eu recebi a ligação de uma pessoa importante, de São Paulo. Como assim? Quem é você para contraindicar um transporte? Falei, doutor, a gente precisa estabilizar esse paciente. Eu vou ter que pronar esse paciente, eu vou ter que fazer isso, a gente vai ter que recrutar esse paciente, vai ter que fazer... Esse paciente está mal e só tem uma solução para ele. É ECMO agora. E eu tô chamando um amigo meu para fazer esse ECMO agora. Você tá louco? Não sei o que. Doutor, se ele subir no avião, ele vai morrer. Não, eu não vou transportar. Eu poderia dizer que eu não vou fazer o transporte, vocês poderiam achar outro médico. Mas eu não vou fazer isso, porque esse paciente vai morrer. Se botar no avião, ele vai morrer. Ele não vai aguentar, ele tá grave demais. Já está com altas doses de noradrenalina, já escalou para vasopressina, não está saturando bem, está em uma ventilação já limítrofe. Esse paciente não pode subir no avião, não pode ir para São Paulo, vai morrer. Avisei a família, se vocês querem investir um dinheiro, investe no ECMO agora e traz a equipe, esse colega tal. Esse cara é o único cara que pode salvar ele agora. Fiz as medidas, orientei os plantonistas, conversamos, discutimos, tiramos da taquiarritmia, estabilizamos, mudamos os parâmetros ventilatórios, mudamos os parâmetros hemodinâmicos para outro tipo de invasão, pronamos ele e enquanto vinha a equipe do ECMO veio. Ouvi tudo que você imaginar e pensei, se esse paciente morrer, muitas pessoas me acusaram que ele morreria por causa da minha decisão de não levar. Cara, fizeram um ECMO, e esse cara saiu vivo e depois fez uma festa para me chamar de agradecimento. Então, assim, naquele dia, cara, eu fui para casa, eu não dormi, cara, não dormi, porque eu achei que ele podia morrer mesmo, porque é um paciente muito grave. E eu vi o peso de uma decisão médica, cara, e ninguém me ensinou isso na faculdade, cara. Ninguém falou assim, cara, vai ter hora que você vai tomar uma decisão, que a sua decisão pode estar certa ou errada, e se estiver errada, a culpa vai cair para cima de você. E essa é uma só das histórias que eu vou te contar, assim, que eu já vivi. E assim, a gente precisa discutir isso, cara. A gente precisa ter um momento para discutir isso. Com certeza. Para falar sobre isso. Mas não é só história ruim, cara. Eu vou contar uma história que eu vivi, cara, no SAMU, porque eu já fui SAMUzeiro, trabalhei em pré-hospitalar, tudo. Já fui chefe de SAMU, ajudei a implantar o SAMU aqui na cidade, em 2005. Cara, imagina você numa cena dessa. A gente no pré-hospitalar, no APH, sou instrutor de PH, sempre fala de segurança da cena. Segurança da cena. A gente foi acionado para um atendimento de um paciente baleado, vítima de arma de fogo. E a gente chegou lá, código 3, e a polícia já está no local, Não, a polícia não está no local, mas está o bombeiro. E o bombeiro aqui é um bombeiro militar e tem força policial e muitos têm até porte de arma, então armados e consegue fazer a contenção de qualquer ameaça. E não tem agressor no local, tá? Aí cheguei no cenário, o paciente estava no chão, já tinha equipe do corpo de bombeiro, e aí
corri com mochila, com material, cheguei com a enfermagem, com a enfermeira do lado, tudo, encostamos lá e fui avaliar o paciente. Quando eu fui avaliar o paciente, vi que ele tinha lesões incompatíveis com a vida. Mais de 12 ferimentos de arma de fogo, grande calibre, exsanguinou e estava em óbito, sem sinais vitais. E eu ajoelhado no chão, avaliando o paciente, a enfermeira ajoelhada no chão do meu lado, a equipe do bombeiro, um deles do meu lado, outros dois afastando as pessoas, já fazendo a segurança da cena. Mas tinha a esposa dele chorando, cara, abraçada ali, chorando e tudo. Eu tive que dar notícia na hora e tudo, já que aquilo já foi muito difícil. E aí, cara, nesse momento, dei a notícia e tudo, ela começou a chorar. No que ela teve essa reação de ficar chorando, que era uma reação que eu esperava, do meu lado, em pé, tinha um homem em pé, que depois eu fui saber que era parente, policial civil, sacou uma arma e colocou a arma na altura de todo mundo assim. Falou assim, eu quero saber agora, vocês sabem quem foi, vocês vão dizer agora, e começou e ficou assim com a arma. E eu ajoelhado, a arma na altura de onde? Da cabeça da gente. Cara, naquela hora, eu congelei. Falei, cara, e agora? Eu saio gatinhando aqui igual filme de comédia. Eu aviso o bombeiro para fazer alguma coisa de força policial, para falar para o cara baixar a arma, não fazer. Os militares não tiveram ação na hora, não fizeram nada. Cara, e aí? O que você faz num cenário desse? O que eu faria num cenário desse? Cara, também ninguém ensina isso pra gente. Tá louco. E essa cena, cara, eu vou lembrando e falei assim, cara, o que eu já vivi, já passei no SAMU, no pré-hospitalar. O pessoal do pré-hospitalar, cara, vive coisas absurdas, cara. Já vivi outras histórias também. Então, assim, eu acho que a gente tem, assim, muitos convidados legais que a gente pode trazer aqui no nosso podcast para falar de coisa técnica, falar de abordagem e trazer esse lado humano. E aí? O que a gente vai fazer? O que é a segurança da cena? Quando você esperaria, tava tudo seguro, o cara saca uma arma. Não, eu falo aqui para vocês que esse é o primeiro de vários que vocês vão ter aqui semanalmente conosco. E o que vocês vão receber é exatamente isso, vida real. Vida real. Então é o que a gente vai entregar para vocês aqui, é a experiência vivida, né, Rodrigão? Muito além de protocolo, né? Sim. E a gente realmente espera que vocês tenham gostado desse episódio, ele está chegando no final. E a gente no final sempre vai deixar uma mensagem para vocês, que eu acho que é importante isso. Né? Sempre no final o nosso convidado vai deixar alguma mensagem para vocês aqui. Então, Rodrigão, o que você gostaria de deixar para essa turma que está chegando aqui no nosso podcast? O que você queria deixar de compromisso para essa turma, de entrega aqui? O que ele pode esperar desse podcast, do EmergenCast? Eu posso te falar que eu queria deixar duas coisas. Opa! Primeiro eu quero deixar uma mensagem. Qual que é a mensagem que eu quero deixar? A mensagem que eu quero deixar é o seguinte. Muitas pessoas acham que o que eu faço, o que eu atendo, meu atendimento é um atendimento de referência, um atendimento bom, é um atendimento que serve como orientação para os acadêmicos, para os estudantes. E eu acho que, na verdade, sempre falta alguma coisa, eu posso melhorar e tudo, mas sempre tem essa visão. E tem um segredo, sempre me perguntam qual que é o segredo, fora estudar, fora querer fazer tudo da melhor forma possível. E eu tenho uma coisa que eu carrego e que eu sempre tento deixar para os meus residentes, para os meus alunos, que é o seguinte, e que não é uma frase ou uma ideia vaga. Eu sempre atendo o paciente, sempre me projetando como um familiar ou alguém que eu amo muito. Como que eu posso... Eu nunca consegui conviver com pessoas que eu já vi que elas atendem parentes ou amigos de uma forma caprichada, atenta, completa. E quando é alguém que não conhece, faz de forma mecânica, superficial.
E aí a gente tem dois problemas. O primeiro, quando você faz isso, pensando tecnicamente, você pode errar. Sua chance de errar é muito maior. E aí, o que você põe a prêmio? O seu CRM, o seu esforço. Olha o meu esforço lá atrás, tudo que eu passei, que nem deu tempo de contar, porque senão nós vamos ficar aqui 2 dias. Tudo que eu passei. Você vai botar prêmio por preguiça? Por falta de vontade de fazer uma coisa bem feita? Então, primeira coisa por isso. Segundo, você iria querer que alguém atendesse você, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, alguém que você ama, do jeito que você está atendendo agora? Não. Você ia querer diferente. E cara, eu tô barba branca, 25 anos de emergência. Eu vi muita gente atender muito bem o amiguinho, o parentinho, aí quer cobrar horário, pessoa do laboratório. Tem preguiça às vezes, não estou falando de forma genérica. Não quer colher, reclama. Quando chega parente, quer colher rápido, quer cobrar tudo rápido, quer que as coisas funcionem rápido. Por quê? Então, você quer uma mensagem? Eu vou deixar. Atenda a pessoa. Se você gosta de emergência ou trabalha na emergência, atenda a pessoa da melhor forma possível, como você gostaria de ser atendido ou um parente seu ser atendido. É o primeiro caminho para o sucesso. Quer saber como que é o sucesso? Faz isso. Depois, estuda, se prepara, faz curso com a gente, com o nosso instituto, com as coisas. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar. Cara, nós somos religiosos aqui. Tem uma passagem em Colossenses que fala assim: tudo que fizeres, faça de coração, para como o Senhor, não para os homens. O que você está traduzindo aqui, na palavra, é exatamente isso. Entregar excelência. Cara, eu sinto honrado de estar aqui na sua frente. Me sinto assim, realizado. É uma honra para mim ouvir isso de você, cara. Porque assim, cara, eu tô na frente de uma pessoa que eu admiro. Então, quando a gente admira alguém e essa pessoa é referência para você, hoje você tá com ela frente a frente, isso é realização profissional. Que massa, cara. E se eu posso dizer para você o quão eu me sinto realizado profissionalmente. E eu falo para você, não é pelo know-how, não. É pelo ser humano. Porque nós nos encontramos pelo propósito. E eu acredito que nós fomos colocados aqui pelo propósito. E o que eu gostaria aqui é combinar com vocês, que é a nossa audiência, que nós vamos fazer isso com vocês. Nós vamos trazer pessoas aqui que têm propósitos parecidos com o que eu e o Dr. Rodrigo temos. E a gente quer agradecer vocês profundamente por vocês estarem nos acompanhando nessa jornada, que vai ser excelente e só está começando. Eu acho que esse é o nosso objetivo, trazer pessoas de várias áreas de emergência para dar um testemunho, para falar como que foi, angústias, dificuldades. E a gente tem até um roteiro para eles, que agora a gente quebrou o protocolo, que é o primeiro, e a gente vai fazer perguntas. E são 5 perguntas de 5 quadros diferentes que vão mostrar. Primeiro, vamos falar de técnica, vamos falar de uma atualização. Sim. E depois a gente vai começar a falar isso. E aí, quais são as angústias, o que viveu, o que está além do protocolo? Esse é o nosso Emergência Cast. Nós vamos trazer isso, uma realidade para você que gosta de emergência, quer se atualizar, mas sabe que a medicina de emergência e o atendimento vai muito além de protocolo. Maravilhoso. Muita emergência, muito POCUS, muita humanização, e aí vocês podem esperar. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.